conscientize e ore. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem buscar o Senhor. Queridos, o Senhor, Ele respondeu a Samuel. Ele disse: atende a voz do povo. Eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim, para eu não reinar sobre eles. Da mesma forma que Deus fala com Samuel, Ele fala com todos nós que nascemos de novo. Todos nós que temos o Senhor Jesus, Ele fala conosco. E é neste momento que nós precisamos nos ater às nossas decisões. E mais do que nunca, nós precisamos estar unidos como cristãos, para mudarmos o cenário da nossa nação. Lá em Gênesis 11:6 está escrito assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Isso aqui é naquele momento da Torre de Babel. Como eles tinham o mesmo propósito, o mesmo idioma, eles poderiam fazer tantas coisas, e Deus naquele momento, o que Ele faz? Ele fala assim: olha, nós temos que ir lá e mudar. E aí é que vem as línguas diferentes. Mas o que a palavra está dizendo aqui, se houver unidade, se houver o mesmo princípio, nós poderemos fazer grandes coisas. Queridos, se vocês observarem, a maioria dos outros grupos, fora os cristãos, eles são muito unidos. E eles fazem coisas que os cristãos não fazem por não serem unidos. Mas se nós acordarmos e nos unirmos, nós poderemos fazer grandes coisas. Nós poderemos governar a nossa nação. Porque o número de cristãos que tem na nossa nação é o número que dá para governar a nossa nação. Se nós nos unirmos em Pará de Minas, nós poderemos ter o governo na nossa mão em Pará de Minas. Mas nós precisamos dessa consciência que a maioria não tem. Nesse texto, da unidade, está a chave para nós mudarmos o cenário da nossa nação. Deus explica para Samuel, explicar o povo como seria ter um rei. Ele explica, ele fala: olha, abre os olhos do povo, explica para eles como é que seria ter um rei, como tudo iria mudar. Deus fala com Samuel para alertá-lo, para ver se eles retrocediam, mas eles permanecem querendo um rei sobre eles. É como se eles estivessem com uma viseira e não olhassem nem para um lado, nem para lado nenhum, ficasse com aquela viseira: eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Por mais que Deus mostrou tudo o que ia acontecer com eles, eles batiam na tecla e eles não queriam ouvir o Senhor. Mas Deus é tão tremendo que Ele fala: olha, explica para o povo. E por isso que nós precisamos, neste momento, conversar sobre política. Vocês precisam. Muitos de nós, durante muito tempo, não só a nossa igreja, mas a maioria das igrejas, não se falava sobre política. Por quê? Se dizia: a política é do diabo. Porque era a maneira de controlar todo mundo. Porque se nós sabemos do poder que nós temos, nós podemos mudar uma nação. Nós podemos fazer diferença. E é disso que Deus está falando. Abre os olhos, abre os ouvidos do povo, para que o povo possa entender. Nós temos visto o tanto de coisa que acontece aí fora. Mas nós, como cristãos, não nos posicionamos. E muitas vezes, nós queremos uma marcha para Jesus e nós não podemos ter. Sabia que aqui nós não podemos ter ainda? Sabe por quê? Porque nós não nos unimos.
Outras cidades têm. Outras cidades têm tantos eventos. Nós não podemos. Por quê? Nós não nos unimos. Mas eu creio que isso vai mudar. Eu creio que nós estamos sendo conscientizados para que nós possamos viver a palavra de Deus